Do Direito da Unifatesc, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Humberto e hoje nós teremos um formato de aula um pouco diferente do convencional, né? Então, por conta do coronavírus, por conta de todo o isolamento que se vê necessário durante esse período difícil, as nossas aulas elas terão um caráter digital. Então, dessa maneira, nós estamos montando essa videoaula para auxiliá-los durante esse processo de aprendizado, tá ok? Então, nas semanas anteriores às nossas aulas, a gente abordou alguns pontos a respeito de perito, de perícia, de documentos médicos legais. E a nossa aula hoje tem por finalidade a identidade e a identificação dentro da medicina legal. Então, consiste basicamente nos processos e sequências utilizados para realizar a correta identificação, seja de uma vítima, seja de um possível agressor dentro da medicina legal, né? Então, quais são os objetivos que eu quero que vocês compreendam ao fim da aula? Identificar as características de identificação ideal, compreender as diferenças entre reconhecimento e identificação e identificar alguns dos critérios utilizados na identificação médico-legal. Então, quando a gente pensa em identidade segundo Aurélio, nada mais é do que um conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. Então, por exemplo, nome, idade, estado civil, profissão, sexo, defeitos físicos, impressões digitais e etc. Um outro conceito define ainda a identidade como a qualidade de ser uma coisa e não outra, ou seja, a soma de caracteres que individualiza uma pessoa. E pensando na identificação, nada mais é do que a determinação da identidade, o ato ou efeito de identificar-se, ou seja, o reconhecimento de uma coisa ou um indivíduo. E dentro da área da medicina legal, nós temos o que a gente considera o método perfeito de identificação, que seria aquele método que inclui a unicidade, imutabilidade, praticabilidade e classificabilidade. Então, a unicidade nada mais é do que aqueles caracteres que se apresentam em uma única pessoa, enquanto que a imutabilidade consiste nas características que não se transformam e não mudam durante o período da vida. Quando a gente pensa em praticabilidade, a gente pensa naquela técnica empregada de fácil aplicação, ou seja, nas técnicas de identificação, essas técnicas devem ser de fácil aplicação, devem ser de fácil aplicação ao redor do mundo em diferentes regiões. E a classificabilidade consiste nos dados coletados serem facilmente encontrados, ou seja, poder ser classificados. Então, pensando nas características ideais dos meios de identificação, a gente pode concluir que o meio ideal seria, por exemplo, a impressão digital ou ainda o DNA, pois a gente sabe que essas duas características preenchem esses 4 critérios que eu citei anteriormente, né? Visto isso, visto que a gente considera como um meio de identificação ideal, é importante que a gente saiba diferenciar dentro da medicina legal a diferença entre reconhecimento e identificação. Reconhecimento nada mais é do que um processo de identificação que é feito por leigos, enquanto que a identificação é feita por técnicos, utilizando métodos científicos e elementos concretos. Então, pensando na prática, a gente tem que um reconhecimento, por exemplo, é quando um familiar vai ao IML reconhecer um corpo, por exemplo. Isso é um reconhecimento, enquanto que a identificação se baseia em métodos científicos e elementos concretos. O reconhecimento, entretanto, ele tem alguns pontos que dificultam a sua precisão, né? Então, por exemplo, um reconhecimento, quando se realizado em um cadáver, por exemplo, nós temos ausência de expressão facial, a palidez, né? Óbvio que acontece uma palidez, isso modifica a sua fisionomia. O cadáver, normalmente, ele é visto em uma posição horizontal e isso muitas vezes dificulta, né, o reconhecimento. Além disso, nós temos uma aversão natural à morte, né? Então, as pessoas, de maneira geral, quando vai fazer o reconhecimento, tendem a fazer isso da maneira mais rápida possível.
né? E isso muitas vezes gera imprecisão. Pensando nisso, a gente pensa sempre na identificação médico-legal, que muitas vezes se vê necessária, né? Então, a identificação médico-legal, ela se vê necessária muitas vezes porque a gente nem sempre consegue individualizar a pessoa. Então, mesmo que a gente utilize critérios de identificação médico-legal, muitas vezes a gente não consegue individualizar a pessoa. Então, a gente limita a um determinado grupo, mas muitas vezes não consegue individualizar. É utilizado muitas vezes em casos complexos, né, que outros meios não conseguiriam realizar essa identificação. E muitas vezes a gente tem que fazer esse procedimento diante de um único órgão ou de um fragmento, né? Então a identificação médico-legal ela pode ser de três maneiras diferentes: aquela identificação física, funcional ou psíquica. Quando a gente pensa em uma identificação física, a gente pensa na identificação pelos dados anatômicos, ou seja, pelas características físicas. Quando a gente pensa em uma identificação funcional, a gente pensa pela identificação através de atributos fisiológicos, como a maneira da pessoa se movimentar, funções sensoriais, características da voz ou escrita. E as identificações psíquicas, como o próprio nome diz, se baseiam em técnicas de psicanálise. O nosso foco aqui durante a aula hoje nada mais é do que a identificação física, então, pelos dados anatômicos, de que maneira a medicina legal pode auxiliar pensando na identificação física. Então, dentro da área da medicina legal, o primeiro passo consiste em identificar a espécie, né? Então, será que aquele corpo, aquele fragmento, aquele órgão, aquele vestígio é da espécie humana ou é de uma espécie animal? Então, para isso, a gente analisa os ossos, as provas biológicas, né? Então, quando a gente pensa em análise de uma ossada, por exemplo, a gente pensa em dimensões, disposição, forma do osso, que muitas vezes possibilita a gente identificar se é da espécie humana ou não. Provas biológicas é muito frequente a utilização de cobaias, daqueles animais de laboratório, para simular e tentar, através dessas provas, a identificação da espécie. Os dentes e os aparelhos de mastigação também são muito fáceis de se diferenciar as diferentes espécies devido às características distintas que as espécies apresentam. Além disso, a gente pode realizar o estudo dos pelos, os exames de unhas e garras e ainda o exame de sangue, né? Então, feito essa diferenciação entre as diferentes espécies, uma vez determinado que aquele fragmento, que aquele determinada peça consiste em uma espécie humana, a gente tem que lançar mão de diferentes atributos, diferentes artifícios, para que a gente consiga limitar o mais possível para determinar o indivíduo, né? Então, para isso, a gente lembra que a adaptação do homem aos seus diferentes ambientes deixou marcas em seu corpo, né? Então, principalmente na pele. Então, durante o processo de evolução, de adaptação do homem, a cor da pele foi utilizada durante muito tempo para dividir as raças, né? E dessa maneira também se utilizou na medicina legal uma classificação em diferentes grupos, em caucasoides, mongoloides, negroides, australoide ou índios americanos, né? Para fins didáticos, a gente vai usar a divisão em três grandes grupos, né? Então, aqueles indivíduos brancos, amarelos ou negros. Além disso, pessoal, a gente utiliza muito na área da medicina legal o famoso índice cefalométrico. Então, para definir características físicas para ajudar a identificação daquele suposto corpo ou agressor, como eu falei. Então, pensando no índice cefalométrico, a gente pode classificar os indivíduos de três maneiras diferentes. Aqueles indivíduos dólicos-cefálicos, como vocês podem observar na imagem do lado esquerdo, aqueles indivíduos com características de face longa. Os indivíduos mesocefálicos, aqueles indivíduos com padrões de normalidade no padrão facial.
ou ainda indivíduos braquicefálicos, esses considerados aqueles indivíduos de face larga, né? Então, essas características são predominantes de determinadas regiões, então nos ajuda, pelo menos, a limitar, né, o indivíduo. Então, por exemplo, dólicos cefálicos é comum em indivíduos negros da África, em indivíduos brancos do Mediterrâneo. O mesocefálico ele é predominante na grande parte da população, enquanto que o braquicefálico ele é predominante em asiáticos e armênios, né? Um outro padrão que a gente utiliza para limitar e identificar um indivíduo através da sua ossada ou das características físicas é o ângulo facial, né? E pensando no ângulo facial, a gente pode classificar o indivíduo em mesognata, ortognata ou prognata. O prognata consiste naquele indivíduo que tem a mandíbula instruída para frente, né? Então aquele queixo saltado para frente, enquanto que o mesognata apresenta aqueles padrões de normalidade, enquanto que o ortognata apresenta uma proeminência da maxila, então a mandíbula, o osso da mandíbula é deslocado para trás. Então, definindo alguns desses padrões, a gente pode utilizar ainda relações entre diversas medidas para tentar limitar algumas características físicas daquele fragmento, daquele corpo. E uma das características que a gente pode utilizar através de um determinado fragmento ou de uma ossada é a estatura, né? Então, a estatura, o conceito básico, nada mais é daquela medição realizada com o indivíduo em posição ereta, né? E quando realizado em um plano horizontal, normalmente esse indivíduo tem 2 centímetros a mais da média. Entretanto, em diferentes momentos, durante um processo de médico legal, a gente não tem um corpo completo, né? Então, muitas vezes a gente tem que definir uma possível estatura através de um fragmento, de uma ossada, né? Então, quando se trata de parte do cadáver ou de osso, a gente pode calcular sim a estatura do indivíduo através de diferentes medidas, né? A gente tem uma relação entre diferentes partes do corpo com a estatura. Obviamente que quanto mais partes do corpo a gente tiver, maior a precisão. Quando a gente tem muitas dessas peças, então, por exemplo, a gente tem fêmur, tem diferentes partes do osso, a gente faz uma média para calcular a possível estatura da vítima, por exemplo. Então aqui é uma tabela que a gente pode utilizar, por exemplo, em diferentes ossos. Então vocês observem aqui fêmur, tíbia, perônio. Então imagine que você encontra um fêmur e aí você mediu esse fêmur lá, deu 421 milímetros, por exemplo. Então, na média, a gente supõe que esse seria de um indivíduo que tenha em torno de 1,54 de altura, né? Então, se o teu fêmur tem em torno de 486, o nosso indivíduo possivelmente apresenta em torno de 1,80. E isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Então, essas são algumas maneiras que a gente tem para tentar limitar, né, e facilitar a identificação. Um outro ponto, além da estatura, é a gente pensar na identificação do sexo, né? Então, será que aquele indivíduo ou aquele cadáver, ele seria um cadáver do sexo masculino ou do sexo feminino, né? Então, malformações congênitas, obviamente, vai dificultar a sua determinação. Entretanto, tem 2 órgãos que vão ajudar muito na determinação, que é o útero e a próstata, né? E isso facilita muito devido à sua localização, né? Então, pela posição interna nos órgãos ali, ele resiste por mais tempo à putrefação e à carbonização. Entretanto, se a gente tem um único fragmento de pele ou órgão, por exemplo, o perito pode pesquisar através de análise buscando a cromatina sexual, que é também chamado de crepúsculo de Barr. Então, em um simples fragmento de pele, a gente consegue definir se é do sexo feminino, né? Além disso, nós temos diferenciações no esqueleto entre homem e mulher que nos ajudam a identificar o sexo, né? Então, os esqueletos eles trazem diferenças perceptíveis a partir da puberdade. E essa diferença pode ser feita em torno de 95% dos casos. De maneira geral, os ossos das mulheres eles são menores e mais leves.
E as rugosidades das inserções são mais proeminentes nos homens, né? Então aquelas inserções musculares elas são mais fortes nos homens e por isso aquelas rugosidades presentes nos ossos tendem a ser maiores, mais proeminentes, né? E de toda a ossada que a gente pode encontrar, aquela que fornece maiores diferenças entre homens e mulheres são o crânio, tórax e a bacia ou a pelve. Então, pensando no crânio, as grandes diferenças é que a fronte é mais inclinada para trás no homem e mais vertical na mulher, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, em vermelho, a fronte ela é mais inclinada para trás nos homens e mais vertical nas mulheres. A glabela é mais pronunciada no sexo masculino, então essa região que vocês estão vendo aqui com o mouse ela é mais pronunciada no sexo masculino. E além disso, aqueles arcos superciliares, eles são mais salientes no sexo masculino. E uma outra característica interessante é que a mandíbula, de maneira geral, ela é mais forte no sexo masculino. Quando a gente pensa no tórax, o tórax feminino ele apresenta uma característica mais ovoide, enquanto que no homem o tórax apresenta uma característica mais conoide. Além disso, o tórax feminino é mais curto e o externo é mais inclinado para trás nas mulheres do que nos homens. E por fim, o outro grande grupo de ossos que apresenta características distintas é a pelve e a bacia, como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, características de uma ossada masculina e do lado direito, características de uma ossada feminina. Então a predominância vertical no homem, como vocês podem ver aqui, ele é mais alto do que largo, enquanto que na mulher é mais largo do que alto, né? Um outro ponto que nos ajuda na identificação dessas características é definir a idade, seja daquele fragmento ou daquela peça, né? Então, a idade, obviamente, é muito mais fácil de se determinar nas primeiras fases de vida. E conforme a pessoa envelhece, a gente aumenta a margem de erro, né? E essa determinação da idade, ela pode ser feita também em vivo, né? Então, por exemplo, aquele indivíduo que alega ser maior de idade, por exemplo, e não tem um documento, muitas vezes a gente pode determinar a idade dele mesmo sendo em vivo. E quando a gente pensa na determinação da idade, a gente analisa 5 fatores diferentes: a pele, os pelos, o arco senil da córnea, o esqueleto e os dentes. Então, quando a gente pensa na pele, a pele do recém-nascido ela é fina e com o passar da idade ela vai se desidratando, vai perdendo elasticidade e se torna enrugada. Então, essas características da pele ajudam a determinar a idade. Além disso, a gente analisa pelos, né? O aspecto e a distribuição dos pelos. Então, a presença ou não de pelos auxiliares, como pelos pubianos, barba e bigode, muitas vezes nos ajuda a determinar, por exemplo, se aquele corpo, aquele cadáver é de uma criança, ou ainda é de um adulto, ou nos ajuda a determinar a idade. Outro ponto, entretanto, que não é tão determinante, mas que a gente analisa é a presença, por exemplo, de cabelos brancos, de calvície, né? O arco senil da córnea é uma característica interessante, que ele está presente em cerca de 20% das pessoas com 40 anos e em 100% das pessoas com 80 anos. Então consiste basicamente nesse acúmulo de células de gordura, fica essa linha esbranquiçada ao redor da córnea, né? Então isso é muito comum em pessoas de maior idade. Além disso, o esqueleto, né? O esqueleto ele tem subsídios valiosos para determinar a idade. Normalmente a gente utiliza aparelhos de raio-x, né? E a gente analisa basicamente aqueles pontos de ossificação e nas soldaduras das epífises. Então, para determinar, por exemplo, se aquela ossada, a vítima, por exemplo, apresenta já o crescimento completo, né? Além disso, as características do esqueleto nos permite ver, por exemplo, uma possível fratura. Então, será que essa ossada é característica de alguém que já quebrou o braço, por exemplo, ou que já quebrou a perna? Então, essas características nos ajudam na identificação.
E por fim, as características dos dentes, né? Então a gente consegue, através da análise do dente, analisar diferentes períodos de calcificação, erupção e modificação. A gente consegue ainda, através disso, ver a vida intrauterina, em que período, né, que está aquela vida. E na vida extrauterina é importante a gente entender a sequência de erupção. Então, por exemplo, se aquela arcada dentária encontrada, o indivíduo já tem erupcionado todos os dentes, é de se imaginar que consiste em um indivíduo com mais, por exemplo, de 14 anos, né? Ou ainda, será que ele tem erupcionado apenas os incisivos centrais, não tem ainda erupcionado os caninos ou os premolares? Então, essa sequência de erupção é interessante para a gente determinar a idade. A identificação pelos dentes, então, possibilita a identificação da espécie, da idade e fornece outros elementos, né? Por quê? Porque os dentes eles são resistentes à putrefação e à carbonização. Então a gente consegue observar algumas características dos dentes, então, por exemplo, alguns defeitos de formação do esmalte. Muitas vezes, se a gente tiver um dado passado, como um contato com um dentista, por exemplo, isso ajuda e muito na identificação, tá? Então, os dentes eles vão preencher esses quesitos de unicidade, né? Não existem duas bocas iguais. Pode ser feito tanto no cadáver quanto na pessoa viva. Então, o dente apresenta números, formatos e características distintas. Então, com isso, pessoal, eu espero que a gente tenha preenchido os objetivos de aprendizado, identificar as características de identificação ideal, compreender a diferença entre reconhecimento e identificação e identificar algum dos critérios utilizados na identificação médico-legal. Lembrando que eu estou aqui disponível para solucionar qualquer possível dúvida, tá bem? Um abraço, pessoal.